E aí pessoal, hoje vou apresentar para vocês um trabalho sobre a fauna, a flora e sua distribuição no ambiente marinho. Então se você tem curiosidade aí, quer saber sobre esse assunto, acompanha aí. E se gostar do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e vamos lá. Aproximadamente 70% da cobertura da Terra é coberta por água salgada. Pelo menos 90% da água doce disponível no mundo está congelada nos hemisférios Sul e Norte, tendo aproximadamente 10.804 espécies catalogadas. O ambiente marinho ainda possui climas, temperatura e vegetação própria. Então, nessa imagem aqui nós podemos ver as diferentes características dos oceanos. Então, nessa imagem nós podemos ver a zona equatorial, que tem suas temperaturas de águas superficiais mais elevadas, que é essa parte do meio assim na Terra. Então, nós temos a zona polar, ártica, temos a zona temperada norte, temos a zona intertropical, temos a zona temperada sul, temos a zona polar antártica. Então a zona equatorial fica na zona intertropical. Diferentes características pela profundidade. Então vai haver diferentes espécies para cada profundidade do oceano. Então, se for lá no fundo do oceano, nas zonas abissais, vai ter peixes completamente diferentes da orla, da parte mais superficial do mar e da região do meio. Então, uma das primeiras diferenças aí que podemos ver são essas: a temperatura e a profundidade. Então, os peixes das zonas abissais, que são as zonas mais profundas, são peixes realmente diferentes, parecem monstros assim, né? Então é incrível isso. São criaturas realmente muito diferentes, que suportam pressões muito grandes. Então, como a distribuição das espécies se dá pela temperatura dos mares e oceanos e a diferença de profundidade e outras questões, que esse é um assunto muito complexo. Então, quando o homem interage com esse ambiente e modifica ele, as espécies que vivem só naquele local, só naquela determinada situação, determinada profundidade, determinada temperatura, determinado local, ficam ameaçadas de extinção por causa da ação do homem nesse local, que está mudando a situação físico-química da água, temperatura, tudo. Então nós temos alguns animais que estão em extinção, como a baleia azul e a tartaruga de couro também. São animais lindos assim, mas
é uma pena que pode vir a se extinguir. Então, o que causa isso? É a poluição, as altas emissões de CO2, dióxido de carbono, e do CH4, o metano. O CO2 é liberado pelo cano de escape do carro aí, né, das grandes chaminés, das grandes empresas. Então, o CO2 é liberado pela queima do carbono e o CH4 pode ser emitido pelos cocôs do gado, né? Que o consumo da carne está muito grande mesmo. Então, esses animais secretam muito esterco. Então, isso não é dado uma destinação correta. Qual seria a destinação correta? Um biodigestor, uma compostagem, mas não. Isso muitas vezes vai para o oceano, vai ser liberado ao ar livre assim. Isso gera o metano, porque aquele material ali fermenta, as bactérias se alimentam da matéria orgânica, na falta de oxigênio lá dentro, elas fermentam e geram o metano. Isso vai para o ambiente. E o metano é muito mais poluente do que o CO2. Então, tudo isso gera o aquecimento global, a elevação da temperatura dos oceanos. E também esse CO2 que vai para a atmosfera e o metano CH4, eles tem uma hora que eles descem. E quando eles descem, vão para onde? Eles descem em forma de chuva e vão parar nos oceanos. Então, isso causa a acidificação dos oceanos, que atinge muito os corais, causando o branqueamento deles. Os corais são muito importantes para a vida do mundo todo, né? Porque os corais, eles têm substâncias que podem fazer remédios e também é responsável pela oxigenação do planeta em si, da vida marinha, que vivem nos corais. Tem muitos peixes que vivem nos corais. Tem peixe que não vai viver em ambiente aberto, em mar aberto, só vivem nos corais. Então, quando há esse branqueamento, os corais morrem e os peixes ficam sem seu habitat. Então, como se dá a acidificação dos oceanos?